Olá, tudo bem? Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, Pedro Donizete, direto da cidade de Anápolis, Goiás, para o Brasil e o mundo. Por que o mundo? Porque o YouTube chega nos 4 cantos do mundo. Isso é uma maravilha. E maravilha também é você nos assistir, nos acompanhar. Você que já fez a sua inscrição e deu o seu like, muito obrigado. E você que está assistindo e não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição aqui, deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso é muito importante. E se desejar, pode compartilhar também. Faça parte da família da graça de Deus. Pois bem, hoje eu quero comentar com você sobre lei e graça. Lei e graça sob a luz do Evangelho de Cristo. Vejamos no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17, João já dizia assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E no capítulo 3 de 2 Coríntios 7 e 8, o apóstolo Paulo disse assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, como não será de maior glórias o ministério do Espírito? João disse que a verdade e a graça veio por Jesus Cristo. Se a verdade chegou por Jesus Cristo e antes era o quê? Mentira. Porque o oposto de verdade é mentira. Quem está dizendo é o apóstolo João, lá no capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só aí já é o checkmate para você entender que quem vive hoje pregando rituais, rudimentos, como batismo nas águas, imposição de mãos, Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus fez a última Páscoa, até antes da cruz. Ele fez, estava próximo dele ser traído, crucificado e ser sepultado. Ele fez um dos seus últimos atos, ou talvez o seu último ato, foi ajudar e celebrar a Páscoa e participar da ceia, que era um jantar. Celebrou a Páscoa e jantou-se com os seus discípulos, ceiou com os seus discípulos. Mas após ressuscitar, Jesus nunca instituiu a primeira ceia depois da ressurreição. Entendido? Pois bem, e Paulo diz assim: e era um ministério de condenação e morte. E era assim. Você está lembrado da passagem da mulher adúltera? Que os fariseus pegaram a mulher no ato de adultério, levaram até Jesus. Impressionante é porque eles levaram só a mulher. Como que uma pessoa sozinha pode se adulterar? E o seu companheiro, o seu parceiro que adulterou com ela? Eles não levaram, não. Me parece que poderá ter sido até mesmo dos fariseus, né? A panelinha, né? Um protegendo o outro. E aí, não, você fica aí, vamos levar só a mulher, vamos fazer justiça. Chegou lá e disse para Jesus: ó Senhor, nós pegamos essa mulher aqui infringindo a lei, e na lei está dizendo que as tais seja apedrejada até a morte. Jesus lá calmamente, de repente virou para ele e disse assim: olha, entre vocês o que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Vocês sabem o que aconteceu no final, você conhece bem a história. Então, essa era a lei, né? Aí Jesus disse à mulher: mulher, ninguém te condenou? Porque a hora que Jesus falou para eles: ó, o primeiro que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, saíram de fininho, o Zé Fininho, um atrás do outro, ó, vazaram. Jesus olhou para um lado, olhou para outro, olhou para a mulher. Eu que estou dizendo assim, a Bíblia não diz assim, mas ainda dá para impressionar assim, com essa passagem assim, que Jesus certamente olhou, né? Certamente fez algum gesto. Disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: uai, Senhor, foram embora. Ninguém te condenou? Ela disse: não. Então vai, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Você conhece. Então essa era a lei. É por isso que Tiago 2,10, Tiago diz assim: eu vos digo que todos que guardarem a lei
e tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos os seus mandamentos, de toda a lei, se tornou réu, condenado. Por quê? Porque a lei era, incluindo os 10 mandamentos e as ordenanças, eram 613 ordenanças. Aí o cidadão fazia aquele sacrifício, né? E guardava 612. E no final, ele esqueceu de uma. Esqueceu uma. E aí? E daí que foi reprovado. Assim que funcionava a lei. E hoje nós vimos, infelizmente, no Brasil e no mundo, todos os dias abrindo um boteco de aleluia, dizendo com o nome pentecostal, não sei o que lá mais, certo? Abrindo botecos de aleluia e pregando a lei, pregando batismo, pregando ceia, pregando arrependimento, pregando rituais e rudimentos que o Senhor Jesus já pôs o fim, conforme está escrito, Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a diferença. Cristo é o fim da lei para a justiça, para todo aquele que nele crê. Se não crê, meu irmão, você vai continuar praticando os rituais da lei e debaixo de maldição. Porque se não cumprir as 603 ordenanças, está debaixo de maldição. Mesmo que você se cumpra 612, esqueceu uma, conforme Tiago diz 2,10, você está reprovado. É essa situação que o Brasil e o mundo hoje vivem de um falso evangelho. Diz que estão anunciando o reino de Deus, anunciando o evangelho, mas com todos os rituais da lei, candelabro, altar no lugar, altar de tijolo, né? Sendo que o altar hoje é você, é eu. Nós somos os verdadeiros altares de Cristo, templos, os verdadeiros templos do Espírito Santo, é eu e você. Não é aquele templo flutuoso que tem lá no Brás e em outros lugares do Brasil, existe muitos, grandão, lá no Pará também tem um. Não, aquele não é templo, aquele é templo religioso, sinagoga de homens que se instituíram, se estabeleceram a lei de Moisés nesse país e vive aí dizendo que vai ganhar almas para Jesus. Não tem como ganhar almas para Jesus, porque a alma é a vida, é a respiração, é o sentimento, é parte da nossa vida, é parte, ou seja, totalmente a nossa respiração, a nossa vida, as nossas emoções. A alma finda no final dessa existência, mas Eclesiastes 12:7 diz que quem volta a Deus é o Espírito. É o Espírito que volta a Deus, a terra volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus, não é a alma. Então é a outra farsa também, para você ver como está a situação. E a graça? A graça foi dada por Jesus Cristo, e é de graça. Se é de graça, não é por obras, não é por méritos, não é por merecimentos. Entendido, meu querido? Então fique com essa palavra. Quero deixar com você também ainda sobre o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6, tem alguns pregadores também no YouTube dizendo que aquele que é o Evangelho eterno. Só que não é não, querido. Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e anuncia outro evangelho, além do que já implantamos, do que nós já pregamos, Paulo no seu tempo, há 2000 anos atrás, se mesmo que seja um anjo que vem e anuncia outro evangelho, além daquele que já fundamentamos, que nós já colocamos, cujo o fundador é Cristo, seja anátema, ou seja, maldito. Então, essa é a situação do sistema religioso evangélico hoje no Brasil, dizendo que estão pregando a graça e induzindo as pessoas em mandamentos, rudimentos e ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo já aboliu e aniquilou. E graça nenhuma, porque não tem como servir dois senhores. Ou serve um e aborrece o outro, ou aborrece um e serve o outro. Entendido? O próprio Jesus disse isso. Ninguém pode servir dois senhores. E essa confusão toda que você vê hoje
É igreja contra igreja, se combatendo, um querendo falar mais bonito que o outro, fazendo teologia. Afinal, essa teologia deles, eu nem sei onde eles conseguiram esse conteúdo programático dessa teologia, porque não tem lógica de um conteúdo programático de um curso ser com base na palavra e continuar fazendo tantas coisas antibíblicas como eles vivem fazendo. Fique com essa palavra, fique com o evangelho de Cristo. É o mesmo evangelho que Paulo pregou, é o evangelho eterno que está escrito lá em Apocalipse, também 14:6, é o mesmo evangelho. Só porque lá em Gálatas foi Paulo que escreveu, lá no livro de João, no evangelho de João 1:17, foi João que escreveu, e em Apocalipse também foi João que escreveu, o evangelho eterno. O evangelho que João revela lá em 1:17, que a lei foi por Moisés e a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, é o mesmo que lá em Apocalipse 14:6 ele diz, o evangelho eterno do Senhor, o evangelho eterno, é esse, pronto. É isso que você precisa colocar na sua mente e no seu coração. Qualquer dúvida, se inscreva no canal, tire suas dúvidas, mande sua pergunta, melhor dizendo, eu estarei respondendo dentro do limite da palavra, com respeito a você, com maiores esclarecimentos. Tenha todos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente manhã, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. E que Deus continue abrindo sua mente e o seu coração. Graça eterna.